O que o que? Programa de estreia nesse dia 23 de setembro de 2019. Um programa de entrevistas que poderá ser mensal ou semanal, com a produção e apresentação deste jornalista Luizinho Travolta para o LT News. O que? Para a conexão com pessoas especial vencesauenses em qualquer parte do mundo. Entrará na pauta assuntos dos mais variados, inclusive voltados para o interesse de todos, mais especialmente de interesse da comunidade vencesauense. Seja muito bem-vindo ao programa O Que? Neste programa de estreia, a participação mais do que especial do particular amigo Carlos Repili, físico, cientista, climatologista, engenheiro de software, dentre outras formações, o que a gente vai aprofundar em nossa conversa. Falando especialmente do clima, né? Que ele também entende bastante as consequências desse clima aqui para a região do Oeste Paulista. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho e voltamos com o nosso convidado. Reserva Flamboyant. O condomínio fechado dos seus sonhos virou realidade. Plantão de vendas no local. O convidado, Carlos Repili, vencesauense, aos 55 anos, reside nos Estados Unidos há aproximadamente 25 anos, atualmente morando na cidade de Georgetown, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Dentre outras atividades, presidiu o Rotary Club daquela cidade. Físico de formação na Universidade Paulista de São Carlos, estudou na University Columbia e também na NASA. Climatologista, apresentador do quadro sobre clima-tempo para emissoras americanas também. E, claro, engenheiro de software. Primeiramente, dizer que é uma satisfação muito grande tê-lo nesse que é o nosso programa de estreia, O Que, uma produção do LT News. Olá, Luizinho, bom dia ou boa tarde, depende de onde você está aí, no seu horário. Aqui no Texas ainda é de manhã, mas acho que para você já é boa tarde aí. É um prazer estar aqui no seu programa de estreia, Luizinho. Então, fique à vontade aí para perguntar o que você quiser. Ô Repili, tem muita informação em pauta. A gente vai falar, obviamente, um pouco de clima, de projetos atuais seus e também de projetos futuros. Nós estamos aí às portas da primavera, que começa nesse dia 23, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de ouvir de você como foi ser presidente do Rotary em Georgetown. Eu não tenho informação, não acredito ser muito comum estrangeiros ou latinos presidirem este tão conceituado clube de serviço pelo mundo, especialmente quando não está na sua cidade natal. Como é que foi essa experiência? Olha, Luizinho, eu entrei no Rotary há algum tempo atrás, até quando eu estava de passagem por Venceslau. Eu recebi o convite de um amigo e entrei no Rotary de Venceslau inicialmente, mas mesmo morando aqui nos Estados Unidos. Na época eu viajava com frequência para Venceslau, praticamente todos os meses eu viajava para o Brasil, então eu estava em Venceslau. E aí quando eu fiquei definitivamente nos Estados Unidos, sem essas viagens foram interrompidas, eu me transferi para o Rotary daqui. E aí me convidaram para ser presidente. No início eu fiquei assim, um pouco receoso, né, presidente do clube, um clube estrangeiro, mas para mim aqui é um clube local, vamos dizer, né. Eu aceitei o convite, foi um desafio, né? Eu acho que eu fiz um bom trabalho, tanto é que no ano seguinte eles pediram para eu ser presidente novamente. Então, na verdade, eu fui presidente por 2 anos consecutivos no meu Rotary Club aqui. Eu desenvolvi alguns projetos aqui junto à comunidade, né? E também eu iniciei um projeto no Quênia há uns 3 anos atrás. E agora eu não sou mais presidente, eu estou viajando muito atarefado com outros projetos, mas eu continuo sendo membro ativo do meu Rotary aqui de Georgetown. Carlos, muita coisa aconteceu nos últimos anos relativo ao clima, inclusive no Brasil. Aconteceu e está acontecendo, né? Hoje você não atua mais tanto nas pesquisas sobre clima, tempo, está em outra área. Falaremos disso também. Você tem acompanhado. O que você poderia me dizer sobre o clima hoje? Calor acima da média? O que está acontecendo? Olha, como você mesmo disse, Luizinho, eu trabalhei muitos anos, né? Isso foi no século passado, vamos pensar, que eu trabalhei na área de clima e um pouco também a primeira década desse século. É engraçado falar isso, mas é uma realidade. Mas eu acompanho, entendeu? Porque faz parte da minha formação e minha paixão também a área de clima. Então, pelo que eu tenho acompanhado, Luizinho, essas adversidades que a gente ouve falar e vê também em relação ao clima atualmente, elas se tornaram grandes notícias, atingiram o noticiário em cheio. Eu acredito mais pela consequência, porque a variabilidade e a flutuabilidade do clima
elas são coisas naturais, né? Agora, as consequências dessas variações, dessa variabilidade na vida do homem, na atividade do homem, elas estão sendo e vão continuar sendo cada vez mais intensas, ou seja, os impactos dessas flutuações, eles serão cada vez maiores. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Incêndio na região da Califórnia. Todos os anos a gente ouve falar de grandes incêndios, as perdas são grandes, mas por quê? Porque ali existe uma área de mata natural, né? Naturalmente ela existe ali. As pessoas, elas vão construindo casas mais e mais e mais em áreas que são de risco. Então, todos os anos, quando existem os incêndios, as consequências e as tragédias vão ser maiores. Outro exemplo são a ocupação humana nas rotas de furacões, por exemplo, na Flórida, né, toda a costa leste dos Estados Unidos. Todos os anos nós vamos ver consequências maiores, mas os furacões sempre existiram, a frequência continua a mesma, né? Áreas de enchente é outro exemplo, por exemplo, agora por exemplo, nós estamos tendo enchentes em Houston, ou a que tivemos há alguns anos atrás com o furacão Katrina, lá na área da Louisiana, em New Orleans. Então, ou seja, New Orleans é uma cidade que ela foi construída abaixo do nível do mar. Então existe uma série de equipamentos que fica bombeando a água constantemente para fora, daquela região mais baixa. Então, num evento em que chove, por exemplo, 100 milímetros em 24 horas, essas bombas não dão conta de tirar toda essa água. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter uma consequência maior. Isso são só alguns exemplos, né? Secas, por exemplo, secas sempre existiram na Austrália, nos Estados Unidos, nas áreas semiáridas pelo mundo afora. Mas a ocupação humana ela vai se estendendo cada vez mais e ela vai ocupando essas áreas. Então, como que eu vou conseguir manter uma população numa região semiárida em que existe uma grande demanda de água sem construir reservatórios, né? E essa população também ela vai depender de atividades agrícolas. Como que eu vou exercer uma atividade agrícola numa região semiárida da mesma forma que eu exerço numa região que chove normalmente? Então, ou seja, voltando a falar, as adversidades climáticas elas sempre existiram e vão continuar existindo, o que faz parte da variabilidade do clima. Agora, os efeitos, os impactos dessa variabilidade, elas tendem a ser cada vez maior pelo fato da ocupação humana e da dependência humana desses fatores climáticos para a sobrevivência. Eu entendi. E acho que o pessoal que está assistindo a gente também compreendeu bem. Bom, vamos fazer uma pausinha aqui pequenininha e já a gente volta e nós vamos falar sobre a chegada da primavera, tá bom? Até já. Restaurante Pôr do Sol, variedade todos os dias, aos sábados, feijoada carioca. Reserva Flamboyant, o condomínio fechado dos seus sonhos virou realidade, plantão de vendas no local. Lu Festas, os melhores temas e cenários, seus momentos inesquecíveis. Imobiliária LC Soares Limitada, imóveis urbanos e rurais, realizando sonhos. O que está de volta hoje no programa de estreia produzido pelo LT News, conversando com o físico, climatologista e engenheiro de software Carlos Repeli, direto numa conexão com os Estados Unidos. Bem, a primavera começa neste dia 23. Repeli, o que significa a primavera? Ô Luzinho, a primavera, vamos dizer assim, existem dois aspectos. Um aspecto da primavera é o aspecto astronômico, tá? É um fenômeno inicialmente astronômico, ou seja, devido à inclinação do eixo da Terra, conforme ela dá a sua volta em torno do Sol, eu vou ter determinados faces da Terra, face norte voltada numa determinada época do ano, voltada mais para o Sol, e em determinada época do ano a face sul é que vai estar mais voltada. Então, a face que está mais próxima do Sol, vamos dizer assim, e mais voltada para o Sol, ela recebe mais energia. Então, isso é um fenômeno astronômico, né? Então, a gente tem, como dizer assim, um movimento aparente do Sol. Ele é aparente, porque não é o Sol que se mexe, é a Terra que está se mexendo. Mas, aparentemente, é como se o Sol saísse lá do Trópico de Capricórnio e viajasse para o norte, né? Quando atinge o verão no norte, seria o solstício de verão no norte, o solstício de inverno no sul, e aí ele volta, passando pelo Equador, seria o equinócio, e volta para o sul novamente para dar o início do verão no sul. Então, é um movimento aparente. Agora, a consequência desse fenômeno astronômico é a mudança do clima, né? As transições das estações devido ao recebimento de mais ou menos energia da Terra através do Sol, né? Então, ou seja, esse período de primavera no hemisfério sul,
exatamente quando o Sol está em cima, aparentemente em cima do Equador, que a gente chama de equinócio, né? Seria o equinócio da primavera. Equinócio significa o comprimento dos dias é igual ao comprimento das noites, ou seja, 12 horas de sol, ou 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, ou seja, o dia é igual à noite, seria o equinócio. Agora, é uma estação de transição, né, que vem do inverno para o verão. Então, nessa estação, a gente tem uma amplitude térmica diária um pouco maior, ou seja, a temperatura atinge um alto valor durante o dia e baixa bastante durante a madrugada, né? Essa amplitude ela vai diminuindo conforme a gente se aproxima do verão. Então, esse é um fenômeno marcante, né, no clima, que a gente pode observar, ou seja, essa amplitude térmica diária. E uma outra característica da primavera é que, por ser uma estação de transição, então as incursões das frentes frias, quando essas frentes chegam, existe um contraste muito grande dessa massa presente na região, ou seja, uma massa um pouco mais quente devido à incidência de mais energia do Sol, com essa massa fria que está chegando. E isso cria um contraste muito grande, então é comum termos aí tempestades, com raios, com ventanias, devido a esse contraste. Então essas duas são as principais características da primavera. Ô Repeli, nós tivemos aqui no Brasil um inverno muito quente, o inverno normalmente uma estação fria, muito quente mesmo. Essa semana passada tivemos calor de 40 graus aqui em Presidente Venceslau e muito pouca chuva. O que nós podemos esperar da estação dita como a mais linda do ano, especialmente para a região da costa oeste do estado de São Paulo, aqui onde vivemos? Quais os efeitos da primavera aqui para a região de Presidente Venceslau? Olha, Luizinho, pelo levantamento de dados que eu fiz, o mês de junho, né, ele foi, a precipitação esperada foi um pouco abaixo da média climatológica, da média histórica, e as temperaturas foram um pouco acima. O mês de julho foi praticamente normal, ou seja, o esperado para esse mês estaria dentro da média. Já agosto e setembro, as chuvas, as precipitações, isso são números, né, são o levantamento de dados das estações meteorológicas próximas da região. O mês de agosto e até agora em setembro, as precipitações continuam abaixo da média e as temperaturas acima da média. Ou seja, nós tivemos o inverno um pouco mais seco e um pouco mais quente do que o normal. Essa tendência para os próximos meses de primavera, aí setembro, outubro, novembro, até meados de dezembro, essa tendência deve continuar. Ou seja, vamos ter precipitações abaixo da média e temperaturas acima da média, ou seja, devemos esperar uma primavera um pouco mais quente e um pouco mais seca do que o normal. Isso não significa que não vamos ter chuva, ou não significa que não vamos ter episódios de frio. Sim, vamos ter episódios pontuais, né, com a entrada de frentes frias, mas numa média, no final do período, a gente vai observar que choveu menos do que esperado e vai ser um pouco mais quente do que esperado. A causa dessa anomalia, vamos dizer, é que nos últimos anos, entre 2014 e 2016, nós tivemos um fenômeno de El Niño muito forte. Foi um dos mais fortes da história. E ainda existe resquício desse El Niño. Existe uma tendência de que os anos após El Niño, até que a circulação atmosférica do planeta se restabeleça, existe uma tendência de que nessa região aí as chuvas fiquem abaixo da média e a temperatura fique acima da média devido à dificuldade da penetração das frentes frias. Ou seja, isso ainda é consequência desse último El Niño que nós tivemos entre 2014 e 2016. Ok, daremos uma pequena pausa. Dentro de instantes a gente volta com mais um pouco de Carlos Repeli aqui no programa O Que? Até já! Serviço de jardinagem e limpeza de quintais, agende o seu melhor dia. Reserva Flamboyant, o condomínio fechado dos seus sonhos virou realidade. Plantão de vendas no local. Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Frente à Praça da Feira de Quarta. Distribuidora São Carlos, higiene com qualidade de vida. Nosso produto é limpeza. Voltamos com o Que? Hoje no programa de estreia, entrevistando o vencesauense Carlos Repeli, em conexão com a cidade de Georgetown, no estado do Texas, Estados Unidos, direto com tantos movimentos Repeli e até protestos ocorrendo pelo mundo, pelo Brasil.
em se tratando de cuidar do planeta, defender o clima pelo mundo. O que nós podemos esperar para os próximos meses ou o ano sobre esse assunto? Olha, Luizinho, como eu te disse, existem as estações de transição, né? E também existe a variabilidade natural do clima. E existe um pouco aí da influência do homem no clima, né? Isso é uma questão ainda muito controversa, porque é difícil quantificar quanto que o homem consegue influenciar no clima. Uma coisa óbvia é notar quanto que o homem influencia na natureza, e aí o clima, com sua variabilidade natural, vai trazer consequências desastrosas, né, na natureza e, consequentemente, também na vida do homem. Então, nos próximos meses, como eu falei anteriormente, nós estamos chegando aí com a primavera, né? Não existe possibilidade de El Niño, a tendência lá no Oceano Pacífico é continuar caminhando a neutralidade, então, ou seja, nós não devemos ter aí, vamos dizer assim, aberrações no clima, ou seja, a circulação do planeta tende a voltar à sua normalidade. No ano de El Niño, a gente tem alterações drásticas na circulação, tem secas em algumas regiões, enchentes, áreas mais quentes ou mais secas, mas nos próximos meses, como eu te disse, a situação tende a se tornar normal, ou seja, uma primavera normal para o hemisfério sul como um todo, e aqui para a gente um outono também, digamos, normal para o hemisfério norte. Repli, essa conversa sobre derretimento de geleiras, é tudo isso mesmo? Aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, essas altas temperaturas e os incêndios, não só pela Amazônia, mas pelo mundo, tem a ver com a mudança do clima, ou todo ano acontecem essas queimadas nesse período? Olha, Luizinho, queimadas, né? Você falou das queimadas. As queimadas existem em todos os lugares do planeta. Existem na Amazônia, existem na Indonésia, na África, existem aqui nos Estados Unidos. Agora, a gente tem que separar quais são as queimadas que naturalmente ocorrem, por exemplo, nas florestas subtropicais, né, devido à ação de raios, isso sempre ocorreram. E também aquelas queimadas que são provocadas pelo homem para a expansão da atividade agropecuária, vamos dizer. Então, ou seja, sim, as queimadas são bem monitoradas em todos os lugares do mundo. Isso é uma verdade, é uma constatação. Apesar de elas, quando se falar queimadas na Amazônia, quantos hectares estão sendo queimados? É a Amazônia inteira. Então, dependendo da forma como isso é noticiado, dá-se a impressão de que toda a região está sendo queimada. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que vieram me perguntar como está a situação no Brasil agora, que a Amazônia está sendo queimada. Ou seja, não são atividades pontuais que estão virando queimadas. Eles entenderam que a Amazônia inteira está sendo queimada. Não é uma verdade. Então, como eu te disse, a gente tem que separar essas queimadas, né? As queimadas provocadas pelo homem para a expansão da atividade agropecuária e as queimadas naturais. Elas vão continuar ocorrendo, né? As provocadas pelo homem, que deve existir uma fiscalização eficiente, né, que combata, né? E as naturais a gente tem que combater conforme elas ocorrem, por exemplo, na Califórnia ou nas florestas subtropicais da Europa e aqui também dos Estados Unidos, né? Agora, derretimento de geleiras, sim, é um outro fenômeno natural, né? A camada de gelo, ela se expande e ela derrete. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, lá no Ártico, é que grandes geleiras estão não só derretendo, mas eles estão desmoronando, porque começa o derretimento da base e elas quebram e elas derretem. E são geleiras que são milenares, né? A pergunta é, quem está provocando isso? São fenômenos antropogênicos, ou seja, provocados pelo homem, que estão causando esse derretimento, ou faz parte da variabilidade natural do clima? Isso é muito difícil de quantificar, né? Quanto é a contribuição do homem na variabilidade climática do planeta e quanto que é a flutuabilidade natural do clima, né? Existe uma controvérsia muito grande ainda hoje com toda essa campanha contra o aquecimento global provocado pelo consumo dos hidrocarbonetos e tal. Mas ainda assim é difícil de quantificar, porque mesmo o aumento do gás carbônico na atmosfera, em si,
a contribuição dele é muito pequena para o aquecimento global. Pra você ter uma ideia, eu tenho 4 moléculas de CO2 para cada 1 milhão de moléculas de ar, ou seja, a concentração de CO2 é muito pequena, seria 400 ppm, né? Então é muito difícil quantificar, mas a gente tem uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Se realmente a nossa atividade está alterando o clima, né? Ou se a alteração do clima é que está alterando a nossa atividade por conta da própria destruição da natureza que nós estamos causando de uma forma acelerada, em que a natureza não consegue repor no mesmo período de tempo que a gente destrói. Eu estou conversando com o Carlos Repple, direto dos Estados Unidos. Vou fazer mais uma pequena pausa aqui. E enquanto isso, Repple, a pergunta seguinte teremos El Niño? Depois do intervalo você nos conta. Bueno Transportes, cargas e mudanças, mudando pelo Brasil. Reserva Flamboyant, o condomínio fechado dos seus sonhos virou realidade. Plantão de vendas no local. Farmais, completa, entrega em domicílio. Farmais, aberta 24 horas. Hospedagem com qualidade. Pousada dos amigos, a sua casa fora de casa. Voltamos com o quê? Em conexão direta com os Estados Unidos, conversando com o vencedaurense Carlos Repple. Outra questão, Repple, importante, o assunto clima. Todos ficam na expectativa todos os anos, as consequências pelo mundo. Esse ano nós teremos El Niño, ele está próximo, vai ter ou não? Não, Luizinho, como eu disse no quadro anterior, o último El Niño forte, vamos dizer, que nós tivemos foi entre 2014 e 2016. Existe ainda resquícios de águas um pouco mais quentes do que o normal lá na região do Pacífico Equatorial, próximo à costa do Peru e do Equador, mas a tendência é que a circulação abaixo da superfície da bacia, ela venha trazer águas mais frias aí, e isso restabeleça as condições normais. Ou seja, para os próximos meses, a tendência é que o El Niño realmente se dissipe totalmente, e aí talvez a gente consiga comece a entrar numa fase de laninha para os próximos 2 a 3 anos. Bom, Repple, a gente tem acompanhado aí o seu trabalho, né? A gente se conhece a vida toda, pode-se dizer, né? E eu acompanho as suas viagens, movimentos, seus artigos sobre tecnologia. Você agora é engenheiro de software também. Eu pude estar presente em uma das fases do seu projeto, no módulo que aconteceu aqui na Escola Técnica, na ETEC, do Presidente Venceslau, há alguns dias, ou talvez um pouco mais de um mês. E é sobre um curso de robótica, através da iniciativa do Ingenious Minds, que é um programa, um projeto que você criou. O que vem a ser esse projeto? Então, Luizinho, como você mesmo disse, né, eu migrei há 8 anos atrás da minha área de clima para a área de tecnologia. Tive uma oportunidade de começar a fazer alguns trabalhos na área de programação e interação hardware e software. E é uma coisa que eu sempre gostei desde criança, né, essa parte de computação e tal. E eu acabei, foi uma oportunidade boa, eu acabei deixando aos poucos a atividade climática e hoje eu estou fixado basicamente na área de desenvolvimento tecnológico. Eu desenvolvo soluções tecnológicas para uma companhia aqui nos Estados Unidos e eu criei esse projeto chamado Ingenious Minds, que significa mentes geniosas, vamos dizer, né? E o propósito desse projeto eu ensino, levar o ensino de robótica, automação e robótica para estudantes de escola de nível médio, né? Nós já tivemos 5 edições desse curso, 4 para nível médio e 1 para nível até a 8ª série. Aí no Brasil, graças ao apoio da ETEC, também da escola Chiruca, né? Eu criei esse programa, eu tenho um kit, eu criei um método e é um curso de 20 horas. Eu acho que já mais de 70 ou 80 alunos já passaram aí por esse projeto e cada ano os resultados são mais e mais surpreendentes. Então isso é um grande motivador. Eu conto sempre com apoio local, né, e também internacional para poder executar esse projeto. Tem o custo dos kits, tem o meu transporte e tal. Mas a ideia, como eu te disse, nasceu há 2 anos atrás e agora nós estamos até expandindo, né? Eu criei uma versão agora para a África.
Então, em novembro, nós vamos ter a primeira edição internacional do Envinos Mais, vamos dizer, em Nairobi, um curso que eu vou dar lá. E a tendência é continuar expandindo para outros países da África e outros países também da América do Sul e América Latina. Mas isso eu não vou deixar de executar ainda o projeto no Brasil. No Brasil eu vou continuar, né? Pelo menos uma vez por ano, vou continuar oferecendo essa oportunidade para os estudantes venezuelenses, mas como eu disse, a tendência é expandir esse projeto e até o momento tem dado certo. Os resultados são sempre surpreendentes. Você viu, teve a oportunidade de ver na entrega do certificado como que um estudante de nível médio começa a pensar como um engenheiro de soluções, e você pode constatar como é maravilhoso ver esses jovens com mentes brilhantes desenvolvendo esse tipo de soluções. Tem alguma novidade quanto a esse projeto? Ele vai expandir, vai continuar? Olha, Luizinho, como eu disse, ele vai continuar. A edição Brasil vai continuar, né? Todos os anos eu pretendo oferecer na ETEC e outras escolas também que já me procuraram para continuar esse projeto. E eu tenho essa versão internacional, né, que vai ser estreada em Nairobi, agora em novembro, e planos também para a África do Sul, Uganda e outros países aqui da América Latina, né, e América Central também. Então, só que como eu tenho uma atividade principal, né, do meu trabalho, eu não tenho tempo eu não tenho muito tempo para me dedicar para esse projeto. Então eu faço assim, vamos dizer assim, é um projeto que eu faço nas minhas horas vagas, com fundos próprios, fundos que eu consigo de instituições, de pessoas, de alunos, ou seja, eu vou levando, né? Eu viajo bastante, né, a trabalho e também a passeio e tal. Então num ano eu tento fazer o que dá, né? Tá certo, Rep. Vou fazer um último intervalinho e a gente volta para finalizar a nossa conversa, tá bom? O programa O Que volta em instantes. Minersal, nutrição animal, suplemento na dose certa, engorde os seus lucros. Reserva Flamboyant, o condomínio fechado dos seus sonhos virou realidade, plantão de vendas no local. Varejão de carnes Boi Gordo do Felipe, entrega em domicílio, aqui a carne é forte. Já revolucionamos sua internet, agora vamos revolucionar sua TV. Assim, TV do seu jeito. Voltamos com o programa O Que, entrevistando o Carlos Repeli, direto dos Estados Unidos. O Repeli, eu gostaria que você nesse momento falasse sobre as suas próximas viagens a outros países, outros lugares, e quando que você vai estar novamente aqui no Brasil. Luizinho, viagem é uma paixão, né? Você sabe, existe uma oportunidade para viajar, eu vou conhecer outros países, eu gosto muito de novas culturas, línguas, falo algumas línguas, tento aprender um pouquinho de cada língua dos países que eu visito e conhecer a cultura e tal. E esse ano eu viajei bastante, mas a maioria das viagens foram aqui nos Estados Unidos, né? Praticamente todos os meses, teve meses que eu viajei 2, 3 vezes para outros estados aqui nos Estados Unidos. Hoje eu estou viajando para Minneapolis, eu vou participar de uma feira de tecnologia. Depois, na semana que vem, já tenho outras viagens. Até dia 11 eu estou viajando para o Brasil, eu vou dar uma palestra na USP, num simpósio lá na USP, sobre a tecnologia na indústria ferroviária, que é o meu forte, né, é a área que eu atuo aqui nos Estados Unidos. E saindo do Brasil, eu venho para os Estados Unidos, mas no mesmo dia eu vou ter uma viagem marcada para a Índia e depois outras viagens aqui dentro dos Estados Unidos. E aí em novembro, Nairobi, no Quênia. E aí eu estou tentando estender essa viagem também para Uganda, né? Mas aí já é outro projeto. Ou seja, e o ano que vem tem outras viagens planejadas aí, mas a gente está construindo o calendário devagar, porque, como eu disse, eu tenho outras atividades, né? Eu tento encaixar viagem de trabalho, viagem